A hora exata do Manata. Manata. Ouro e relógios das melhores marcas. Ao serviço da comunidade desde 1975. Visite manata.com. Bancada Central. Uma análise à última jornada da Liga NOS, apresentada em FPTV, é uma cortesia do maior sindicato da construção civil de toda a América do Norte, Liuna, local 183. Sinta o poder! Boa noite, senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao Bancada Central. Passo a dar as boas-vindas aos nossos comentadores. Começo aqui por Filipe, porque o Filipe, a semana passada, fez Gazeta, não esteve connosco. Hoje temos de volta o Filipe Teles. Como está? Estou muito bem, estou muito bem. Está muito Boa bem. noite a toda a gente. Na semana passada não pude estar por compromissos profissionais, mas... E tem um visual diferente. Tenho uma gravata muito bonita hoje. Senhores telespectadores, isto tudo é uma questão de imagem para que vos agrade e em casa também. Claro. Boa noite, Jacques. Boa noite, Cristina. E eu ia dizer ao Filipe, em jeito de brincadeira, Filipe, tells us why you didn't come last week. Tells us. Estamos com trocadilhos engraçados. É verdade. Lourival, como está? Bem, obrigada, boa noite e gostei da introdução porque há bastante tempo que não ouvia essa frase. Corremos. Gazeta. Mas foi. Não, eu sei que foi por questões de trabalho, não é mas, exatamente uma gazeta, mas foi uma brincadeira. E acredito que agora vamos passar a ter um concurso de gravatas todas as semanas. E para a semana, eu esta semana já ganhei e para a semana volto a ganhar. Já tenho lá coisas preparadas em casa. Filipe está convicto de que é o Mister Gravata 2019. 2019. Vamos iniciar com o nosso primeiro tema. O Futebol Clube do Porto ganhou ao Chelsea com os Sub-19 a Liga UEFA Youth League. E o Sporting sagrou-se campeão europeu de futsal com a equipa da casa. Vou começar ali pelo Lourival, já que iniciámos com o Futebol Clube do Porto dos Sub-19. E diga-me, por favor, é claro que é importante, é sempre importante uma vitória, porque não são só as equipas séniores que fazem um clube. Não é importante só para o Porto, também é importante para o futebol português, porque o Benfica já esteve em duas finais. E assim como já na Liga Europa, mas parece que ir à final que não chega, é um feito já grande, mas as pessoas esquecem tudo isso. Há muita gente que não se lembra, o Benfica teve em duas finais, perdeu ambas. E o Porto esteve o ano passado na Final Four, que foi o que aconteceu agora, e foi eliminado por a equipa a quem ganhou hoje o Chelsea, já ganhou duas vezes esta Liga. E o Porto hoje, um bom jogo já nas meias finais contra o Hoffenheim, ganharam 3-0, ou estão nas meias finais, que foi mesmo para estes jovens atletas, eu acredito que seja bastante interessante estes resultados, não é? É importante, em porque dá visibilidade, porque esta competição é organizada por todas as equipas que vão à Liga dos Campeões. Se têm possibilidades, há umas que não vão a equipa deles, mas vão outras porque não têm equipas júniores com categoria suficiente, porque caso contrário, o Benfica esteve lá, o Porto esteve lá, o Sport esteve lá há 3 anos, quando estiveram todos na Liga dos Campeões, e o Benfica, ainda se não me engano, foi O Benfica foi eliminado contra o Dinamo Zagreb. Mas há 3 anos, se não me engano, foi há 3 anos, esteve numa final. Também, Relativamente à vitória do Sporting em futsal, campeão europeu. Eu acho que é outro feito para Portugal, porque só tínhamos uma vez campeões europeus de futsal, que foi o Benfica, há cerca de 10 anos. 2009-2010. 2009-2010, 9 anos. Portanto, e agora o Sporting igualou o Benfica nesse aspecto. Eu acho que mais do que ganhar, igualar ao Benfica foi importante para o futsal português. O Sporting, é preciso não esquecer, aqui o representante do Sporting é que devia falar mais nisso, o Sporting já foi a 4 finais. Sim, o ano passado teve Esta é a 4ª. Acho que esta foi a 3ª. Olha, então informaram mal que esta era a 4ª vez que na final e finalmente O ano passado ganharam. foi eliminado. Mas agora dá-me mais uns segundos, também queria. Também houve hoje, também este fim de semana, neste sábado, houve outro feito para Portugal, para o desporto português. O Futebol do Porto está na Final Four de handball da taça IHF.
uma taça importante, nunca nenhuma equipa portuguesa chegou a este patamar, portanto, a esta fase já adiantada da Pro, portanto, a Final Four é as meias finais, não é? E, portanto, também quero apontar aqui a um facto, porque não é só o Porto, Claro, é para o porque handball português, e nós ainda agora, há quase 40 anos que não ganhávamos à França, nós há cerca de 2 semanas ganhamos à França em Um excelente handball. jogo e É Jogo a importante valer, referir não foi sempre jogos que agregados amigáveis, aos grandes portanto- clubes de futebol existem outras modalidades que também são de relevo e têm igualmente temos que lhes dar igualmente a devida importância. Jack, Pegando nas palavras da Cristina em relação às diversas modalidades, o Sporting, se calhar, é um dos clubes em Portugal que mais variedade de modalidades pratica, e o futsal é visto em Alvalade quase como o nosso campeonato de futebol. É seguido de uma certa forma e com uma ansiedade de quererem ganhar, com uma o vontade futsal de tem muitos adeptos em Portugal. Sim, tem porque é um jogo onde não há margem para muitas aldrabices no aspecto de análise de controlo sobre o jogo. E então é muito mais fácil de controlar, são só 5 a fazer faltas. Relativamente à vitória do Futebol Clube do Porto, dos Sub-19, este que também é importante para o futebol português. É fantástico, só posso dizer que é fantástico porque nós precisamos de vitórias, nós precisamos que falem de nós. Tudo isto é uma forma de promover o futebol português, Exato. naturalmente. Precisamos que falem de nós, Seja de que clube for, é sempre importante Podia para acrescentar todos aqui um nós. pequeno pormenor, eu não sei se o Filipe vai falar, porque nós já somos conhecidos mundialmente E é preciso como pegar por aí. academias, mas era preciso ganhar pegar- provas Mostrar para resultados. pôr o cunho nesse valor da juventude e no trabalho que se faz. É como que seja a prova dada de que É temos como um valor. carimbo de aprovação e que nós É um estávamos a selo de precisar qualidade. disso. Isto é um E selo estamos a falar Um selo de qualidade, de é verdade. jovens que qualquer um deles, com as idades que têm e com o talento que têm, podem jogar na Primeira certeza. Liga a qualquer momento. É um género de certificação do futebol português. Eu como treinador de formação, eu ia pegar precisamente pelo que o Lorival Sim, disse, tu continuas envolvido nisso, que portanto, é, e isto é uma prova viva de que se forma muita qualidade em Portugal. Os treinadores portugueses são muito bons, são excelentes nesse aspecto. De realçar que o treinador do Porto era o Mário é Mário Silva. Silva, que já foi campeão europeu na altura do Mourinho, se não me engano. Se não me engano, era ele fazia parte do plantel. Fazia Eu acho que ele parte fazia do parte do Mário plantel. Silva, é. Foi atleta do Porto. Este feito, para mim, é um feito enorme, porque demonstra a qualidade do plantel do Porto, demonstra a qualidade das equipas e dos jogadores, porque o Porto, por exemplo, eu acho que neste escalão o Porto não é o primeiro classificado na Liga. Eu acho que o Porto não é o primeiro classificado na Liga. E isto é importante realçar, porquê? Tenho a impressão que neste momento o primeiro classificado no campeonato de júniores em Portugal, tenho a impressão que ou está igual que o Benfica, Eu acho que ou era é o o Benfica. Benfica. Eu acho que era o Benfica. Mas onde eu quero chegar existe tanta qualidade que até um que não é primeiro classificado chega e ganha a UEFA Youth. E isto é muito importante. De realçar 4 jogadores que eu tive a ver o jogo, tenho acompanhado Temos de ser alguns rápidos, jogos. Filipe. Sim. Realçar 4 jogadores. Um deles, Fábio Silva. Fábio Silva. Passou meio de Já Seixal. estamos fora de Joga em Meio de três... Seixal, tem 16 anos. Joga em 16 anos. três idades diferentes. Yeah. Made in Seixal, ele fez o processo inverso do Félix. Do João Félix, yeah. Ele fez o processo inverso do Félix. O Sporting, António Sousa, no futsal. não António Sousa, o Sousa, que é filho É do neto- Ricardo Sousa, É neto filho do Ricardo Sousa e neto do António Sousa, que também António jogou no Sousa, Porto, No Porto e no Sporting. Yeah. O Sousa chegou a de jogar. Aveiro, É. como eu. Muito Em relação ao rapidamente, Sporting, em relação ao por favor. Sporting, é espetacular. É espetacular o que o Sporting fez. O Benfica já tem este título. É muito importante porque o futsal é uma modalidade com muita visibilidade em Portugal e começa a ter muita visibilidade a nível mundial, porque as pessoas começam finalmente a olhar para os benefícios do futsal até como complemento ao futebol. Por exemplo, o meu filho joga no futsal também, faz futsal como complemento ao futebol, porque é um desporto espetacular, o tempo de reação tem de ser
tão curto, que tem muitos benefícios. Temos que terminar, Filipe. Parabéns a todas as modalidades portuguesas, estamos parabéns. Independentemente do Benfica não ter ganho nenhum destes títulos, parabéns ao Sporting, parabéns ao Porto, parabéns a Portugal. Obrigada, Filipe. Seguimos agora com o jogo do Futebol Clube do Porto. Os azuis e brancos estiveram a ganhar por 2-0 ao Rio Ave, mas nos minutos finais deixaram-se empatar. Em Vila do Conde, Artur Soares Dias foi o primeiro a aparecer no jogo. Desviou de forma involuntária um passe e a bola sobrou para Marega, que caiu na área com Ruben Semedo. O árbitro mandou jogar. Depois, Brahimi pensou no 1-0, pediu ajuda a Otávio. O brasileiro devolveu ao argelino, que nunca tirou o golo da cabeça. Os Dragões em vantagem aos 18 minutos. E aos 22, o segundo saiu das mãos de Corona. Após um lançamento de linha lateral, a defesa vilacondense não conseguiu afastar e a bola sobrou para Marega, que disparou para o 2-0. O remate desviou em Júnior antes de entrar na baliza. Marega não festejou e dirigiu-se para o árbitro. Já tinha um amarelo. Na segunda parte, a reação dos vilacondenses, Bruno Moreira não teve cabeça para o golo. Depois, Marega assistiu Brahimi, que acelerou para a baliza, mas Berekovic colocou travão ao argelino. O Rio Ave nunca desistiu de procurar o golo e numa jogada de insistência, o ex-Benfica, Filipe Augusto, deixou os Dragões a tremerem com este disparo ao ferro da baliza de Casilhas. Os homens da casa ainda pediram penalti neste lance de Brahimi. Artur Soares Dias mandou jogar. E a 5 minutos dos 90, o Rio Ave chegou ao golo. Nuno Santos, outro que passou pelo Benfica, começou o assalto aos pontos dos portistas. Não há fora de jogo no momento do passe e os vilacondenses ainda foram a tempo de empatar o Dragão na luta pelo título. Renan contou com o desvio de Alex Telles. O remate traiu Casilhas e o Rio Ave chegou à igualdade a 2 nos últimos minutos. Até a final, Iambor foi expulso. O Porto deixou fugir uma vantagem de 2 golos e pode deixar fugir o Benfica na liderança. Lourival, como é que isto acontece? Isto acontece, de vez em quando acontecem estas coisas e não podemos ir muito além para acontecer o mesmo ao Benfica, ainda não há muito tempo, com o Belenenses. Estamos a falar do Porto. Não, mas quer dizer, para dizer... É só um termo de comparação. Claro, portanto, uma comparação, portanto, como estas coisas é fácil de acontecer. A mim surpreendeu-me acontecer com o Sérgio Conceição. Não, com o Sérgio Conceição a treinador. É a única surpresa para mim deste desfecho e da maneira como ele aconteceu é como com o Sérgio Conceição à frente da equipa, porque o Sérgio Conceição não deixa a equipa adormecer e não deixa a equipa, portanto, para mais esta semana, que o Porto não teve jogo ao meio da semana. Depois, também, o Porto é o responsável número 1 por o que aconteceu, porque o Porto fez mais que o suficiente para arrumar o jogo ainda na primeira parte. Depois também é clamoroso. Este senhor Soares Dias, é incrível como é que o senhor Soares Dias não se marca penaltis a favor do Porto. Já contra o Braga no Dragão, o Porto lá marcou um gol a acabar o jogo. Contra o Braga no Dragão, não há 2 penaltis. Se vamos a comparar estes penaltis com o que aconteceram em Braga, meu Deus, vamos a comparar os penaltis que aconteceram aqui que favoreciam o Porto. Por exemplo, há uma mão do Ruben Semedo com o resultado em 2-0 na segunda parte. Meu Deus, aquilo é que aquela, ele vê-se a abrir o braço. Em Braga, ele está virado e bateu-se. Mas agora ali, não, ele vê-se a abrir. Então tu queres comparar isso com a mão do Ruben Semedo, com o empurrão do Marega? Quer dizer, vocês agarram-se a isto e comparado com o que aconteceu com o Ruben Semedo, a mão do Ruben Semedo e o empurrão do Ruben Semedo. Lá está, o Ruben Semedo esteve nas duas situações. Querem comparar uma coisa com a outra? Lourival, parece-lhe preocupante o facto do Futebol Clube do Porto ter perdido 2 pontos com este jogo? Não preocupante, porque depois do que aconteceu noutros jogos, se não fosse de uma maneira ou de outra, a coisa está feita. Depois lá iremos falar no jogo do Benfica, eu só estranhei as coisas acontecerem da maneira que aconteceram, não é? Com o Sérgio Conceição, Pois também a sorte e o azar faz parte do futebol. No primeiro golo foi um golo oferecido, foi uma azelice.
O segundo golo faz parte da bola, há um remate, a bola nem ia direito à baliza e bate no jogador do Porto e trai o Casillas já está a sair. Mas é o que eu disse, isso são coisas que acontecem no futebol, que aconteceu no Benfica, foi praticamente quase a mesma. Ainda foi pior, porque foram os dois golos oferecidos por jogadores do Benfica, e elas acontecem aos melhores. Já disse e volto a repetir-me, surpreendido por acontecer com o Sérgio Conceição à cabeça, mas depois do que aconteceu ontem, mesmo que o Porto tivesse dado lá meia dúzia, havia sempre uma maneira de outros Vamos não ouvir se a atrasarem. opinião do Jack. Jack, não considera que este resultado do Futebol Clube do Porto seja meia culpa do treinador, Sérgio Conceição? É assim, podemos atribuir-lhe certas falhas táticas, porque podia ter mudado alguma coisa, mas o que aconteceu ali, e eu próprio não estava à espera, quando chegou a 10 minutos do fim e eu começo a ver a reviravolta que aconteceu, eu fiquei pronto, incrédulo para dizer o mínimo. Mas eu acho que isto também tem a ver um pouco com a arbitragem. Já todos nós estamos esclarecidos, já sabemos que eles têm erros imensos Sim, não no jogo. acontece nenhuma jornada Estamos em que esclarecidos. não haja Mas o crassos. que aconteceu ali Onde é que é... estão os VARs? Onde é que estavam os VARs nos dois jogos? O que acontece... Desculpa, Não faz mal. O que acontece ali é que estas equipas assim, como o Rio Ave e os outros que andam por ali perto, na tabela classificativa, é preciso ter cuidado com eles. É preciso ter muito cuidado com eles. E quando não se tem cuidado e joga-se mais com o coração do que com a cabeça, depois acontecem estes dissabores. Também o Lorival já salientou que houve um remate que traiu o guarda-redes. Houve mas supostamente um penalti que ficou por assinalar. Esse é claro. O Rubem Semedo está com os braços abertos. Não há dúvida nenhuma ali. Aquilo é penalti. Se marcam outros menos esclarecedores, aquele era. E se o Porto atingisse o 3-0, claro que o Rio Ave seria muito difícil dar a volta, mesmo marcando um golito. É diferente. O resultado, quando se avoluma, depois é diferente. O ânimo não é o mesmo. As circunstâncias dentro do campo, as jogadas não são as mesmas, claro. Altera-se tudo. Porque a partir do momento em que se altera o estado psicológico dos jogadores e do próprio treinador, eu acredito que se altere toda a forma o discernimento de estar, já não é o mesmo. As pessoas não conseguem, os jogadores não conseguem focar-se e fazer a mesma coisa que fizeram, não é? O que fizeram está feito, é passado. Mas se o resultado tivesse sido alterado, com certeza que não o fariam. Filipe, como é que viu este jogo do Porto? Já sabe que há aqui algumas insinuações de que o resultado pode ter sido... o resultado para mim foi pode ter acontecido desta forma para beneficiar o Benfica, segundo eu estou a perceber. Não, eu penso que o resultado do Rio Ave, Porto, é um resultado que não me surpreende depois de ver a segunda parte. O Porto na segunda parte foi inexistente. O Porto faz 0 remates à baliza do Rio Ave na segunda parte. Uma equipa que quer ser campeã mete-se à sombra de um 2-0. No futebol, 2-0 é dos resultados mais fáceis de virar. E o Benfica tem experiência de já teve a ganhar 3-0 uma altura contra o Besiktas e foi perder o jogo. Ao intervalo. Não é? Por isso, o mais recente é contra o Belenenses. Contra o Belenenses, estávamos a ganhar 2-0 tranquilos da vida, com uma exibição espetacular e fomos empatar o jogo. Mas aparentemente custou-nos caro. Esta última corrida, estamos com a língua de fora, quando podíamos estar muito mais folgados. Se não tivessem arrancado a língua ao Porto, já estava perigoso. O Sérgio Conceição tem apresentado algumas alterações de humor, digamos assim, que talvez tenham vindo a prejudicar um pouco a sua equipa. Eu acho que, neste momento, o Porto... A única pessoa que o Porto deve estar a procurar como culpado será um pouco o Sérgio Conceição. Foi a primeira pessoa a levantar a moral da equipa. Me parece, ele já assumiu essa
Ele assumiu, disse que se não tivessem contente com ele, que ele se ia embora. Não considera que isso seja assumir? Não. Ele empurrou com a barriga a poeira para a frente. Ele não disse, eu tenho o meu lugar à disposição. Não. Ele disse, se não estiverem contentes comigo, com um ar fanfarrão. Okay? Foi como ele fez quando saiu do estádio, foi provocar os adeptos. Os adeptos estavam lá a mandar papaias. Ele, como profissional, tem de engolir, meter a guitarra dentro da mala e entrar dentro do autocarro. Não tem nada que ir para lá. O Neymar este fim de semana mandou um murro num adepto. Vamos concordar com isso? Não. Então é a mesma coisa. Não se pode reagir. Um profissional não pode reagir a provocações. Não pode reagir a provocações. Ponto final. É assim. O Rio Ave, na primeira parte, não existiu. Não houve pressão, não houve nada. Faz 2 faltas na primeira parte. 2 faltas. Foi extremamente permissivo. Na segunda parte, melhorou bastante. Foi muito mais rematador. E há um remate do Filipe Augusto, um estouro à trave, espetacular também, antes de marcarem o golo. Para mim, em termos de jogo jogado, acho que o empate é justo. Em termos de jogo jogado. Obrigada, Filipe. Terminamos aqui estas apreciações ao primeiro tema deste Bancada Central. Vamos seguir agora para um breve intervalo. Licor 35. Não perca amanhã, terça-feira, o tasting no Meliceiro, às 19 horas. Licor 35. De Portugal para o mundo. O quê? Fale mais alto. Pare de sussurrar. Deseja poder ouvir as vozes dos seus familiares, amigos, enfim, toda a gente? Há tanto para partilhar com amigos e família, para partilhar na vida. Num só dia, pode ouvir de novo os seus amigos e familiares. Venha visitar-me no número 888 College Street. Ajudamos-lhe a ouvir o som da vida. Telefone-nos hoje para uma consulta e um teste auditivo. At Pizza Nova, we're the first Canadian pizza company to bring you pepperoni. Sourced from beef and pork raised without antibiotics, this is our pure promise, and we invite you to taste the difference. 439 Pizza Nova. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Bem-vindos ao Mausoléu da Fé no cemitério de Westminster, concebido segundo as nossas tradições e costumes. Ótima seleção de jazigos simples e duplos. Jazigos duplos a partir de $13.000 mais taxas. Além disso, 5 anos sem juros. Visite-nos no Mausoléu da Fé, no cemitério de Westminster, na Bathurst, a norte da Finch. Ligue-nos para 416-665-2015 ou info@parklonlp.ca. Olá, bom dia. Oh, não. Ai. Ah. A Union Optical Center não paga pelos seus óculos, o pagamento é direto. Exemplo dos extras que o plano não paga: transições, cor nas lentes para o sol, filtro, raios ultravioleta, grátis. 25 anos servindo os membros da local 183 e todas as locais em geral. Exames à vista grátis e convenientemente localizados no complexo da local 183. Faça a sua marcação pelo telefone 416-240-0855. Union Optical Center faz a diferença. Estão no presente, olhando para o futuro. Prosseguimos agora com a vitória do Sporting. O Sporting somou a 8ª vitória consecutiva no campeonato ao vencer o Vitória de Guimarães por 2-0. O terceiro lugar está cada vez mais seguro. O Wendel voltou à equipa e fez companhia a Bruno Fernandes no meio-campo do Sporting. Na frente, outro regresso. Rafinha antecipou o que seria uma primeira parte de muito acerto. Pontaria a mais do Sporting. Antes dos 20 minutos, os Leões acertaram 2 vezes nos ferros. Era preciso tirar o azar para trás das costas e por isso Mathieu tentou a sorte. Mas eis que apareceu outro obstáculo. Miguel Silva fez 2 intervenções decisivas que impediram o primeiro em Alvalade. Aos 31 minutos, Luís Filipe chegou ao hat-trick de bolas no poste.
Não fossem os ferros e o Sporting podia ter goleado na primeira parte. Depois, Bruno Fernandes fez um passe teleguiado que deixou Rafinha na cara do guarda-redes. O extremo foi paciente e fez o 1-0. Foi o terceiro gol do brasileiro no campeonato que não celebrou contra a antiga equipa. No início do lance ficou uma falta por assinalar sobre Rochinha. O Vitória protestou e muito. Flávio Meireles acabou expulso do banco vimaranense. O gol foi validado e o Sporting podia ter chegado ao segundo antes do intervalo. Contudo, os Leões e Luís Filipe ficaram novamente a amaldiçoar a trave. No recomeço, Rafinha voltou a brilhar. Ganhou a linha e cruzou para o golo de Luís Filipe. 2-0 em Alvalade. Mérito para o avançado que se antecipou à defesa do Vitória. A tarde foi de domínio total dos Leões em Alvalade. Primeiro Rafinha e depois Bruno Fernandes podiam ter dado ainda maior expressão ao marcador. O Sporting chegou à 9ª vitória consecutiva, 8 delas para o campeonato. Os Leões parecem ter atingido o pico de forma nesta fase final da temporada. Lourival, embora eu sei, já é do conhecimento geral de que não tem grandes Lourival, não, aspirações neste... peço desculpa, estou tão A habituado ao Lourival estar mais A nesse Páscoa lado. já passou. Mas um terceiro lugar é sempre muito mais simpático para o Sporting, com certeza. Claro. E uma vitória e tantas vitórias consecutivas também. Mas isso acontece sempre no início, quando se preparam as épocas, o terceiro lugar está sempre reservado para o Sporting. Quando às vezes há algum descuido, o Sporting ou ganha o campeonato ou passa para quarto. Isso também me parece suspeito, essa garantia logo no início do calendário. Não, mas os comentadores desportivos por todo o Portugal comentam essa situação. Eu não sei e o que o é que nós Sporting vamos... não quis contrariar a opinião pública. Exato. E não sei, aí está no terceiro lugar. Por trás da opinião pública há contas e compassos e cenas por trás das cortinas. E latitudes e longitudes. Deixe-me só começar por dizer-lhe o seguinte. Sentei-me uns minutos antes do jogo começar porque eu gosto de ver aquele aparato... Um burburinho no estádio. Exato. E então foi uma alegria enorme para mim, porque sou pai e avô, e ver aquelas crianças todas, não sei que dia é que foi, em Alvalade, mas um jogo a meio da tarde, ou 3/4 da tarde, é sempre benéfico para as famílias, porque levar as crianças ao futebol é um prazer, não é? Eu gosto muito mais. E acaba por ser um passeio em família. Até gosto do horário do almoço. Isso já não, porque para mim a hora do almoço é sagrada. Eu não quero estar a ver futebol, quero estar a comer. Mas gostei imenso de ver aquelas criancinhas todas ali, todas contentes e as famílias também. Depois, relativamente ao jogo, há bocadinho o Filipe, estávamos aqui a falar em off, foi o jogo dos chutes à barra e aos postes. Por isso... E dos chutes em geral. Também é fizeram preciso 24 remates. Não houve... 24 pontaria, que o posto é estreitinho. Houve um caudal atacante muito forte da parte do Sporting, muito embora haja uma falta que ficou por assinalar. Não é penalti, é fora da área, mas devia ter sido assinalado. Aquela falta do Acosta, do Acunha sobre o Rochinha, é no limite, mas é fora da área. Todos os comentadores do nosso universo português o falaram, o disseram, e eu não vou fugir à regra. Eu não gosto de favores. Os favores pagam-se caros. Os favores pagam-se caros. E eu não gosto de favores. O Sporting, claro que eu não vou dizer que acabaria por ganhar o jogo se o Guimarães marcasse este golo, mas pelo caudal atacante que o Sporting teve durante os 90 minutos, não nos é muito difícil prever que seria o Sporting a vencer o jogo. E pronto, é só. Com certeza. Muito obrigada. Filipe, como é que viu este jogo e esta vitória do Sporting sobre o Vitória de Guimarães? O Sporting ganhou de uma forma categórica. O Sporting jogou muito melhor que o Guimarães. O Guimarães... Eu gosto muito da ideia de jogo de Luís Castro e gosto muito da maneira como o Guimarães joga normalmente, e o Guimarães desta vez foi inexistente. O Sporting fez 24 remates, 4 à trave. O Sporting foi muito superior ao Guimarães. O Guimarães foi inexistente, não houve pressão, nunca conseguiram ganhar nem primeiras nem segundas bolas. E a força do Sporting veio ao de cima.
E depois tem... Desculpa, Filipe, se me permites, eu só queria salientar que eu passou-me ao lado. A grande presença do Rafinha neste jogo. O Rafinha fez o foi jogo. Fantástico. Foi o melhor jogo dele com a camisola do Sporting e um dos melhores em Portugal. Sim, sim, e um dos melhores em Portugal. Foi o Rafinha destruiu o Guimarães. O Rafinha destruiu o Guimarães. Ele tinha uma moto ligada e ele ia para ali sempre fora de moto. Já trouxe de Guimarães aquela moto? Sim. Ele veio por causa da moto. Exato. Ele já veio por causa da moto. Agora, lá está, voltamos, só uma pincelada ao de leve no lance, que para mim é um dos lances capitais do jogo, pode não ter tido influência no resultado, como podia galvanizar o Guimarães por outro tipo. Uma coisa é certa, meteu os nervosos, tanto que metade do banco é expulso, não é? O Moreno é expulso, um outro diretor também é expulso, começaram a ser quase todos expulsos por ali afora. Mas, Filipe, eu acho que isso tem a ver com a forma como se reage às decisões do árbitro. Sim, mas é tal coisa. E eu na brincadeira disse a uns amigos meus, eu estou aqui quase a 6 mil quilómetros de distância e vi como é que aquele árbitro, que está tão bem colocado, ele está a menos 3 metros, ele está extremamente bem colocado, não vê aquilo. A falta é evidente. Se ele tivesse a ver o jogo pela televisão como nós, ele também via. Não, mas a falta é evidente, isto acho que estamos todos de acordo. A falta é evidente, tem de ser marcada. É uma carga. E depois, tem de ser analisada se é dentro ou fora da área. Mas que a falta tem de ser assinalada, Não foi assinalada com a ideia de, ok, daqui a bocado a bola sai e eu vou rever no vídeo ao árbitro. Não, mas convém salientar que o vídeo árbitro ali não pode intervir. Não pode, porquê? Porque houve troca de posse de bola. O Guimarães mais à frente volta a recuperar a bola. A partir do momento em que recupera a bola, o protocolo diz, havendo troca de posse de bola, o lance só pode ser analisado depois da troca de posse de bola. Ou seja, o Sporting marca nessa jogada, mas a jogada só é revista a partir do momento em que o jogador do Guimarães perde de novo a bola. Aquele lance já não pode ser revisto. Foi por causa disso. Ou seja, a culpa não é do vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro ali não pode intervir. Só se fosse não pode intervir. Não pode nem sendo penalti. Nem sendo penalti. Nem sendo penalti. Tem que ter a única coisa deve intervir. A única coisa que pode ser revista ali, a única pessoa que errou ali foi o árbitro, que está extremamente bem colocado. Tem-se dar um mérito nisso, mas não viu. A 3 metros não vê. Lourival, é a sua vez de fazer uma breve análise. Não há muito para dizer sobre o Sporting, eu vou roubar alguns segundos para falar. O Filipe não me admirou que o Porto acaba de ganhar a Youth League e em Portugal não vai primeiro, não é verdade. Vai com os mesmos pontos do Benfica e já foi jogar a casa do Benfica. Vão com 19 pontos os dois. Portanto, pôr o sítio no sítio certo, porque em Portugal só se faz propaganda à academia do Benfica e do Sport e afinal quem ganha títulos internacionais não é só este. Porque na International Cup, que as equipas B, o Porto também já a ganhou. Já esteve numa final e perdeu e já a ganhou há 2 anos. Porquê que o Porto acabou com a equipa B? Porquê que o Porto acabou com a equipa B? Foi despromovido. O quê? Porquê que o Sporting também acabou com a equipa B? O Porto acabou com a equipa B? O Porto acabou com a equipa B? Está a acabar esta época. Esta época já não vai ter mais. O Porto acabou com a equipa B? O Porto, o Braga, o Guimarães também vão acabar. Lourival, vamos ao jogo do Sporting, por favor. O tempo urge. Mas quem é que diz que o Porto acabou com a equipa B? Não basta só ter equipas B. Não basta só ter equipas B, nem equipas de U23. É preciso apostar nos jovens. Quantos é que o Porto tem no plantel? Tem jogadores que jogam... Quantos é que tem? Quantos é que tem? Quanto é que tem? A jogar. Lourival, temos de seguir com o jogo do Sporting. Isto é muito bonita propaganda da formação, se não se apostar neles. Não. Para quê? Para andarem a emprestar, para depois andarem a emprestar a portimonenses desta vida? Para depois terem favores quando vão lá o Folha abrir o jogo? Então tu trazes aqui um tema que te queimaste. Porque há uma coisa. O Petit arrumou com os jogadores para jogar contra o Benfica. E contra o Porto fez igual. Não. Eu já esclareci aqui a semana passada que não. Filipe, não venhas para aqui meter os pés por as mãos porque fala-me em factos. É mentira. Os jogadores que foram levar o cartão amarelo para jogarem contra o Benfica estavam no banco no Porto. E só não entraram. Foram poupados. O melhor avançado está no banco porquê? Porque aos 7 ou 8 minutos o Marítimo tem logo um cartão vermelho. A partir daí vai arriscar. Lourival, temos que seguir para o jogo do Sporting. Não vim para aqui encobrir o sol para o pneu. Depois há outra coisa, que vocês já acusaste aqui e o Mário também. O Folha jogou com 4 jogadores.
com 4 amarelos contra o Porto e todos eles levaram o amarelo que não jogaram contra o Setúbal. Iam jogar a Setúbal um jogo importante. E o Folha não os poupou contra o Porto, porque são os titulares, meteu-os e teve azar. 3 deles levaram o amarelo. Portanto, vocês não venham comparar, não venham comparar o que não é comparável, porque eu venho para aqui, eu faço o trabalhinho de casa. Contra o Boa Vista, 5 alterações da equipa titular que tinha ganho no jogo anterior. 5. Eu faço o trabalhinho de casa. Lorival, podemos prosseguir agora com o jogo do Sporting, por favor. Obrigada, Filipe. O jogo do Sporting, depois do que aconteceu... Estamos quase a ir para intervalo. Mesmo com aquele problemazito, mas é tal, o primeiro golo faz muita diferença. Aquilo é uma falta, eu para mim não é o árbitro. O assistente, porque o assistente estava daquele lado. O assistente estava a 3 ou 4 metros... Tem a obrigação de ver. Estava daquele lado, portanto, entre a linha da grande área e a linha do lado do campo, o assistente estava daquele lado. Para mim, nem é o árbitro que não marca aquela falta. O assistente é que tem a obrigação de dar sinal ao árbitro. O vídeo-árbitro não pode intervir, mesmo que fosse dentro da grande área, o vídeo-árbitro Poder pode, mas só deve intervir quando for o que eles chamam faltas grosseiras, que tenham a certeza que existiu a falta. E, portanto, a partir disso, o vídeo-árbitro não teve a certeza, não interferiu na falta. Para mim, a bandeirinha que devia ter ajudado o árbitro a marcar aquela falta. A partir daí, foi como o Filipe disse, é verdade. O Guimarães recuperou a bola e depois perdeu outra vez. Portanto, aquela falta que se vai ver quando há golo, vai-se ver a jogada desde o princípio. Ora, a jogada do princípio foi quando o Guimarães recuperou a bola e depois voltou a perdê-la. Portanto, a falta já não contou para caso do vídeo-árbitro intervir para anular o golo é limpo e a partir daí, se até aí o Guimarães já estava um bocadinho desnorteado, a partir daí o jogo só teve um sentido, que foi a baliza do Guimarães e 2-0, acho que é um resultado lisonjeiro para as cores Guimarães, porque podia, por o jogo jogado e oportunidade, podia ter descambado. O Guimarães podia ter sofrido a maior derrota da época. Obrigada, Lorival. Seguimos agora para um breve intervalo, mas antes lembro os nossos telespectadores que podem participar no Bancada Central para o e-mail bancadacentral@fptv.ca ou por mensagem de texto para o 416-985-3788. Até já. FPTV. A Voz da Liuna, local 183, o maior sindicato de construção civil de toda a América do Norte. A Liuna, local 183, tem mais de 50 mil membros na região da Grande Toronto. Sinta o poder! Dia 30 de abril é o último dia para declarar os seus impostos. Já declarou os seus? Consulte um grupo de profissionais. Deixe Oliveiras Grupo tomar conta de si. Ligue já 416-603-0842. Brampton Funeral Home and Cemetery ajuda-o nas preferências que refletem o seu gosto, estilo de vida e exigência de orçamento. Maria Carmen Senra, servindo orgulhosamente a comunidade portuguesa de Brampton e arredores, continua a ajudá-lo e à sua família. Previna-se hoje mesmo, telefonando para 289-236-2712 e pedindo o seu kit de planeamento grátis. Saborear a criatividade gastronómica da Churrasqueira Martins é uma aventura no mundo do paladar. Pode agora juntar-se tudo isso à necessidade de utilizar as vastas instalações da Churrasqueira Martins para juntar o útil ao agradável. A sua próxima reunião de trabalho pode ser realizada na Churrasqueira Martins. Assim, trabalhará com gosto. O PCCM apresenta a festa de lançamento do CD da fadista Mara Pedro, no sábado, dia 4 de maio, às 18h30. Mas acho sempre que não. Não perca esta festa. Deixe-se encantar pelo Tic Tac, o novo álbum de Mara Pedro. Faça já a sua reserva. 905-286-13111. Patrocinado por Air Transat. Visite Portugal este verão com os voos diários da Air Transat para Lisboa e Porto. Portugal está a chamar. Planning to go to Portugal. Call the expert.
At Bento's Tours, we go out of our way to plan your best trip. We have the best car rental deals for you to discover Portugal. We know Portugal. We are Portuguese. O Benfica venceu o Sporting de Braga por 4-1, ficando agora isolado na liderança do campeonato com 2 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. O Benfica visitou Braga para chegar isolado ao primeiro lugar. A equipa de Abel Ferreira queria deixar uma boa imagem depois da goleada sofrida na Luz. O jogo começou com as águias a pedirem penalti neste lance com Claudemir. E na outra área, mais do mesmo. Paulinho caiu com Ruben Dias, o árbitro mandou jogar. O apito de Tiago Martins soou depois da meia hora. Fran Sérgio acelerou para a baliza e foi travado em falta por Ruben Dias. Penalti para o Braga, que Wilson Eduardo aproveitou para colocar os minhotos em vantagem no marcador. Na primeira parte, as águias não conseguiram acertar na baliza, mas depois do intervalo o Benfica acordou para o jogo e João Félix ficou perto do empate. Tiago Sá apenas adiou a festa encarnada porque 5 minutos depois Félix caiu na área do Braga. Gaio não chegou à bola, penalti para o Clube da Luz, que empatou por Pizzi. O Benfica começava a escrever a vitória em Braga e a cambalhota no marcador surgiu através de mais um penalti. Bola no braço de Bruno Viana e terceiro penalti do jogo. Os presidentes discutiam o lance na bancada e Pizzi voltava a fazer o gosto ao pé, com o 2-1. O 21 da Luz também sabe assistir e cruzou num canto para o golo de Ruben Dias. O defesa central subiu ao primeiro andar para fazer o terceiro das águias. Em cima do minuto 90, o Benfica fechou as contas do jogo. Seferovic não quis nada com o golo. Tiago Sá travou o melhor marcador do campeonato. Depois, Pablo adormeceu com a bola e Rafa acordou para o melhor golo do jogo. 4-1, o Benfica volta a golear o Braga e a 3 jornadas do final segue agora isolado na liderança do campeonato. Filipe, Benfica na liderança do campeonato com mais 2 pontos que o Futebol Clube do Porto, embora muito se fale acerca deste resultado contra o Braga. É normal, é normal. São sempre jogos e o Porto, os adeptos do Porto e do Sporting, já englobo o Sporting nisto também, os adeptos dos rivais estavam à espera que o Benfica escorregasse aqui. Eu sinceramente achei que seria uma das deslocações, é a deslocação mais difícil que o Benfica ia ter. Ainda temos um jogo complicado contra o Rio Ave em casa. Mas esta seria a deslocação mais difícil, onde o Benfica teria menos margem de erro, porque é um adversário muito complicado sempre. Independentemente do que vão dizer a seguir, eu acho o Braga uma excelente equipa. E o Braga demonstrou na primeira parte. Primeira parte, o Benfica foi uma nulidade. O Benfica acho que não fez nenhum remate encontrado com a baliza na primeira parte. Não pressionou, esteve apático, não percebi, não havia dinâmicas, não havia movimentações, não havia nada na primeira parte. E o Braga podia ter dilatado o resultado. Chegou ao intervalo a ganhar 1-0 e podia ter dilatado o resultado. Na segunda parte, o Lage deve ter dado um grande puxão de orelhas aos jogadores do Benfica. A equipa entrou com uma dinâmica completamente diferente, a jogar um futebol que já nos habituou a jogar, e a equipa movimentou-se muito mais, houve muito mais pressão, houve muito mais assertividade nos passes, e então o Benfica começou a ganhar as bolas e o Benfica marcou naquele período, que eu já mencionei aqui antes, naqueles 10 minutos a seguir ao intervalo, e o Benfica marcou aí através de um penalti que, antes que se comece a falar, o toque é claro, depois a realização há de mostrar as imagens. Há toque. Depois o Félix vende o peixe dele. Eu, como já há 2 semanas atrás me perguntou, se eu tivesse o apito na boca, eu não marcava. Não marcava aquele penalti. Se eu tivesse o apito na boca, não marcava. O toque é evidente, o toque há. E estamos ali agora a ver, estamos agora ali a ver, há toque. Há toque. Não é? Há toque. O Félix vai chegar à bola e há toque na sola do Félix. O Félix vai com o Félix. Vai com a bota para onde? Vai para a bola? O Félix vai para a perna. A perna vai para a perna, não vai para a bola. Não, mas a bola não é do Félix. A bola é não é de ninguém naquele momento. A bola vem na direção do defesa. A bola vem a viajar. A bola vem em direção ao Gaio. E o Félix está a tentar cobrir a bola. Não. O Félix está a tentar... não vai à bola sequer. Desculpa, mas o Félix está a tentar tirar o Gaio do caminho.
O toque existe. Tanto que ele faça a Isso ele chama-se não vai à bola. Está ali, Ele não então, vai à Jair, bola, olha Jair, aí. isso Ele, chama-se ele shielding. podia ir para a bola, não Ok? foi para a bola. Isto ensina-se aos miúdos. Ensina-se. O Floribal Não, sabe disso. Isto ensina-se porque o vídeo-árbitro era quem era. O Floribal. O Brasil é mata-mata. Nenhum penalti foi assinalado pelo VAR. Nenhum penalti foi assinalado aí pelo é que VAR. está. Pois Todos não. os penaltis foram assinalados pelo VAR. O João Félix mete a bola. Eu deixo de falar. Ok? De Todos falar os que penaltis depois foram eu quero assinalados falar. Dos Gaio. O toque existe. Eu, como disse, se eu fosse o árbitro, eu não marcava. Depois, o Benfica voltou a carregar. E o do Pizzi, para mim, já é penalti. E aí não há discussão possível. Ele ganha volumetria, o remate vai à baliza, ele ganha volumetria, corta o remate que vai para a baliza, é penalti. Exato. Este ano ainda se pode levantar essa suspeita para o ano. Já vi árbitros a chamar que é muito perto. Já vi árbitros a esclarecer que é muito perto. É muito importante esclarecer isto. Para o ano, com as novas leis que vão ser aplicadas para o ano, todos estes lances vão ser penalti. Temos que terminar, Todos estes lances vão ser penalti para o ano. Ok? Depois, o terceiro, o 3-1, pelo Ruben Dias, vem confirmar e acalmar um bocado os nervos no jogo. E depois, o golo do Rafa é o exemplo, puro exemplo do que se passou na segunda parte, que é o Seferovic falha, mais um golo, na cara do guarda-redes volta a falhar, está a falhar muitos golos ultimamente. O guarda-redes, grande defesa, é a mesma imagem do que se passou na segunda parte. Grande defesa do guarda-redes e depois o médio centro do Braga, quando recupera a bola, parece que adormeceu. O Rafa vem pelas costas, apanha a bola, faz um slalom espetacular e marca um golo de bonito efeito. Temos que terminar, Filipe. Tenho que passar ao Do meu Lourival. ponto de vista, eu só queria realçar aqui sim uma coisa que é muito importante. Rapidamente, por favor. O Benfica, na era de Rui Vitória, foram 15 jogos que fez. Marcou 30 golos. Na era Bruno Lage, o Benfica marcou mais 61. O Benfica fez 91 golos até agora no campeonato. 91 golos no campeonato. É muito golo. O Benfica tem 128 golos marcados em todas as competições. São números muito, muito interessantes. E não venham mandar pôr após os olhos que isto não é tudo decisões dos árbitros. Obrigada, Filipe. Vou passar agora ao Lourival, que me faça uma breve análise deste jogo do Benfica-Braga, não é? Campo com o Filipe. Primeiro, eu julguei que depois de saírem os e-mails do ano passado, onde o Benfica se gabava que estavam 10 anos à frente dos outros, e controlavam a justiça, os controlavam foram tudo. alterados todos pelo Não, é mentira. J. Marques. Mentira. Todos. Ele assumiu em tribunal. Não, Filipe, não venhas que eu trago. Ele assume em tribunal Filipe, que foram não venhas, adulterados. deixa-me falar agora, faz favor. E não venhas com mentiras. Não venhas com mentiras, porque o Correio da Manhã mentiu, porque foram a sessão é livre para toda a gente. Não venham pôr mentiras, costuma-se dizer. Lourival, uma mentira, vamos dar a palavra ao Lourival, Filipe, por favor. Uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. Assumido pelo J. Marques em tribunal. Portanto, julguei que isto já não acontecia mais no futebol português, mas afinal os padres e as missas voltaram. Há um outro caso que nunca falo. Aos 17 minutos, há uma saída do Vlaco Dinos contra um jogador do Braga. Ninguém fala nesse assunto. Dentro da pequena área? Sim, sim. Dentro da pequena área, é a proteção dele. Ele saiu, o outro jogador não tocou. É a proteção dele, meu caro. Dentro da pequena área, há que saber fazer o trabalho de casa e as leis. Outra coisa, eu leis. venho para aqui e tenho a minha opinião, mas eu baseio a minha opinião em factos. E vou dar outro facto aqui. Sabe quem era o vídeo-árbitro neste jogo? Porquê é que ele não interviu no primeiro penalti? Ele não disse ao árbitro, não, vai ver as imagens. Ele não intervém em nenhum deles. Não, pois é que está. Sabem quem era o vídeo-árbitro? Era o João Pinheiro. Sabe quem foi o árbitro do Feirense Benfica no campo? Foi o seu João Pinheiro. Eu já vi isso num blog. Não. Afeta ao Porto. Não interessa você fazer o seu trabalho. É verdade ou não é verdade? Não, você agora só responde é verdade, porque o resto eu tenho o meu direito a falar. É verdade ou não é verdade? O VAR não intervém não é verdade em nenhum ou não é verdade penalti, em nenhum que o penalti. árbitro, O árbitro era o João Pinheiro, assinalar que o foi penalti o e mesmo assinala árbitro logo que de foi do imediato. Feirense. Filipe, Peço desculpa, desculpa, Filipe, mas agora é a vez de Lourival. É verdade ou não é verdade que aconteceu isso? Ok. Depois aos 61 minutos, o João Félix não é, com o resultado 1-1, mesmo depois de terem obtido aquele penalti, o João Félix não é expulso. Porquê? Mas aquilo é falta sequer. Só em Portugal, meu caro. Aí uma pisadela. Só em Portugal é que aquilo é falta. Só em Portugal é que aquilo é falta. Ok, Filipe, eu agora dou a minha opinião, depois dás a tu tivesse o teu tampinho. Eu estou-te a dizer, e vai ver as imagens.
Pois há outra coisa que eu queria falar a respeito do jogo. Como nós sabemos, o Braga é a equipa B do Benfica. Onde é que está o presidente e o treinador do Braga quando acabou o jogo? Fizeram uma pergunta ao treinador do Braga no fim do jogo a respeito do jogo e ele disse, da arbitragem, ele disse, não quero ir por aí. Quando foi o jogo com o Porto e quando foi o jogo com o Sporting para a Taça da Liga, porque foram roubados eles vieram para lá. Eu deixei de falar. Agora quero falar eu. E depois, se tiver tempo para repostar, estou a repor. Porque é que eles não vieram cá para fora, deitar os bofos por a boca, como fizeram contra o Porto e contra o Sport? Depois, um tempo depois, emitiram um comunicado e nesse comunicado são tão cobardes, eu vou usar esta palavra e não tenho medo de assumir o que estou a dizer, são tão cobardes que não se queixaram, não acusaram. Para mim não é o Benfica, não é o Benfica, são pessoas ligadas ao Benfica, e envolveram nesse comunicado. Praticamente só faltou lá pôr o nome suporte. O comunicado é todo contra o Sporting, só faltou lá pôr o nome deles. Portanto, de tudo isto que aconteceu em Braga, eu, com franqueza, esperava, depois dos e-mails, se ver a pouca vergonha que acontecia no futebol português, que o Benfica controlava tudo, até a justiça controlava, eu não esperava que houvesse um jogo, que houvesse tanta decisão por o árbitro, e o vídeo-árbitro caladinho, mas o vídeo-árbitro caladinho, eu já disse aqui quem é que era, e o que é que ele fez no jogo do Feirense Benfica, dentro do campo. Que anula um golo que é válido, que é fora de jogo, por favor. Não é? Eu não te interrompi. Lourival, vamos terminar. Eu, com franqueza, esperava, e o Benfica não precisava disto. O Benfica, na segunda parte, jogou o suficiente para ganhar por 4, até podia ter ganho por mais. Mas o empurrão para tudo o começo, porque eu estou a subir uma subida e não tenho forças para chegar ao cima da subida. Depois até vou rebolar. E o Benfica teve esse empurrão para chegar ao cima da subida, que foi com o golo do empate. Não satisfeitos com isso, dão o segundo penalti. Dão-lhe o segundo penalti e antes desse segundo penalti, perdão, uma expulsão escandalosa. Mas não é penalti. Obrigada, Lourival. Peço desculpa, Filipe, mas agora vou ter que passar aqui ao Jack, porque o Filipe falou 5 minutos, Filipe. Peço desculpa. Ok, Cristina. Então é o seguinte. Eu, antes de vir para aqui, estive em casa entretido a ver Visse o Eduardo Gomes, que é um benfiquista do campo. Visse o Eduardo Gomes? É um benfiquista. Faz favor, Jack. O Benfica vai lá pôr. Estava o senhor árbitro convidado para comentar os lances e aquelas coisas todas. E ele concluiu que foi, sem dúvida, o Braga-Benfica, foi um jogo muito dramático. Dramático com dramas. Ele conferiu que o Félix fez 2 faltas e tinha que ver o cartão, 2 amarelos, seria expulso. O Rubem Dias, com a sola no Paulinho, dentro da área, ele também tem dúvidas se não seria penalti. E o resto, depois eu deixo para o Lourival. Quem foi esse árbitro? Era o Artur Soares Dias, não era? Não. O Artur Soares Dias foi encomenda da confeitaria. Fizeram um telefonema para a confeitaria. Sim, aquela que foi inaugurada. Deixa o Jack terminar, que eu tenho que ir para intervalo. Jack. Filipe, vou dizer que é uma confeitaria toda de confeitos vermelhos. Digo já, é tudo confeitos vermelhos. Continue, Jack. A continuidade, ao contrário daquilo que eu vi em Alvalade, com as criancinhas todas alegres, à noite, à porta do Estádio da Luz, um aglomerado de umas centenas de pessoas e um sujeito nos 40 com um filho às cavalitas, uma criança com 3, 4 aninhos. Ainda lá estava por perto da 1 da manhã, horas daqui, foi quando o autocarro do Benfica chegou. Agora eu pergunto, o futebol está a comer o juízo às pessoas? Eu, como avô, pai primeiro e avô depois, eu nunca o faria, nem se calhar permitiria que um filho meu, dependesse da idade que ele tenha, não aceitaria que um filho meu pegasse no meu neto à 1 da manhã, às cavalitas, à espera que venham os jogadores do jogo com o Braga. Por amor de Deus. O futebol está a comer os juízos às pessoas. Eu gostava de pegar por aí. Peço desculpa, Filipe, mas não temos tempo. Eu tenho que ir para intervalo. Durante o jogo, houve carga... Durante o jogo. É uma área sensível. Sim. Vamos seguir para mais um breve intervalo. Voltamos de seguida. Licor 35. Não perca amanhã, terça-feira, o tasting no Meliceiro, às 19h. Licor 35. De Portugal para o mundo. O seguro faz parte de uma boa empresa e requer uma atenção e cuidados especiais. Acidentes podem acontecer e todo o cuidado é pouco.
Não arrisque. Proteja a sua empresa. Contacte Regional Insurance hoje. Toronto 416-531-4674. Mississauga 905-238-9676. Em Union Optical Center não paga pelos seus óculos, o pagamento é direto. Exemplo dos extras que o plano não paga: transições, cor nas lentes para o sol, filtro, raios ultravioleta, grátis. 25 anos servindo os membros da local 183 e todas as locais em geral. Exames à vista grátis e convenientemente localizados no complexo da local 183. Faça a sua marcação pelo telefone 416-240-0855. Union Optical Center faz a diferença. Estão no presente, olhando para o futuro. Nunca é fácil, mas é necessário começar a falar sobre isso. No Westminster Cemetery conversamos há mais de 60 anos. Sim, comece a conversa em casa com a sua família. Deixe-os saber como isso é importante para si. Venha visitar-nos no Mausoléu da Fé, onde teremos o prazer de continuar esta conversa. Jazigo duplo a partir de $13.000 mais taxas. Ligue-nos para uma consulta 416-665-2015. Organize o seu casamento de sonho em Renaissance by the Creek. Cada detalhe é personalizado ao seu gosto, sempre com elegância e comida de fazer crescer água na boca. Com a equipa de Renaissance by the Creek, é fácil ter a festa dos seus sonhos. Visite 3045 South Creek Road em Mississauga ou telefone para 905-238-9666. Renaissance by the Creek, onde o evento mais bem-sucedido é aquele que alcança os seus objetivos e supera as suas expectativas. O seu processo de divórcio levanta uma série de questões legais que terão um impacto profundo para o resto da sua vida. A divisão de bens, pensão de alimentos e custódia de crianças são apenas alguns dos problemas para os quais encontraremos soluções rápidas e eficazes. No fundo, estarei a seu lado, a guiá-la por todas as etapas do processo e, se necessário, representá-la na barra do tribunal. José Bento Rodrigues, aqui pelos seus direitos. Olá, bom dia. Oh, não, não. Ai, 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 ai. Cada um tem a sua maneira. Comprar, vender é só com o John de Oliveira. Procurei jardineiro que poupasse meu dinheiro pra comprar a minha casa, o meu canto, o meu lar. Eu não perco meu tempo, falo de um profissional competente, experiente, que jamais me fará mal. 467276790. Comprar, vender é só com o John de Oliveira. Bem-vindos de volta, estamos na reta final do Bancada Central. Como os nossos comentadores são felizmente pessoas muito entusiastas, muito participativas, já não temos muito tempo para um tema final. Mas o Filipe gostava de cumprimentar os seus atletas porque, segundo sei, terminaram agora a época e merecem uma palavra do seu treinador. Força, Filipe, 20 segundos. Terminámos a época ontem, foi o último jogo oficial que nós fizemos. Aliás, ontem foi um amigável, no sábado foi o último jogo oficial que nós fizemos para a época de inverno. Queria agradecer a todos os meus atletas, a todos os pais, a todo o staff que maturaram durante esta época e para a próxima época, que vai começar dentro em breve, lá estaremos de novo. Obrigada, Filipe. Vou passar a palavra ao Jack. Eu queria ser extensivo no cumprimento do Filipe, mas para dizer a alguns, tenham paciência, porque se calhar muitos deles gostavam mais de estar no Porto ou no Sporting, mas aguentem-se por aí. Era só uma gracinha para terminar. Lourival, uma breve palavra lá para casa. É para avivar as memórias, nós só nos preocupamos com os que vão lá na frente, mas este fim de semana, com os resultados que houve dos aflitos, criou-se uma confusão lá em baixo que metade das equipas ainda podem descer. Isso é interessante. É interessante, há 9 pontos em disputa e os dois penúltimos têm 31 pontos, o Santa Clara tem 32. Há 9 pontos em disputa, estão 7 pontos aqui, portanto, de diferença. E depois há 3 com 36, que é o Aves 36, Portimonense 36 e Marítimo 36. Alguns desses vão se encontrar, o que vai fazer a diferença. Portanto, não vão todos perder pontos, ou podem empatar, mas... Portanto, não ainda está não há, do meio da tabela para baixo, não está ninguém ainda salvo. Mas alguém disse no futebol, as contas fazem-se no fim.
E este ano mais do que nunca. Obrigada, senhores telespectadores. A Bancada Central volta para a semana, à segunda-feira, no mesmo horário. Eu volto amanhã. Tenha uma ótima noite. Bancada Central, uma análise à última jornada da Liga NOS, apresentada em FPTV, é uma cortesia do maior sindicato da construção civil de toda a América do Norte, Liuna, local 183. Sinta o poder!